Boa noite. Já abrimos a edição desta quarta-feira falando sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a soltura do empresário Roberto Santiago, investigado na Operação Cheque Mate. Por isso, já estou aqui nos estúdios com o nosso comentarista político, Felipe Egito. Seja muito bem-vindo. Essa era uma decisão muito aguardada pela defesa. Exatamente, Rafael. A defesa já aguardava essa liminar, pois o pedido de soltura, né, já tinha sido protocolado 2 vezes no STJ e havia sido cancelado. Mas agora o presidente do STF, Dias Toffoli, ele deu essa liminar que autoriza a liberação do Roberto Santiago e agora ele vai ficar aguardando as medidas cautelares propostas pela juíza. Então ele vai sair do cárcere e vai cumprir agora medidas cautelares. Para a defesa é uma vitória, né? Porque ele vai mais ou menos responder em liberdade o processo. Felipe, ele está preso desde março, então são 4 meses. Imagina essa noite para ele, hein? Provavelmente ele deve estar numa ansiedade, né? Porque já saiu isso, né? Já saiu essa decisão. E provavelmente nas próximas horas aí, dessa quarta-feira, nós teremos de fato a soltura dele aí, né? E provavelmente ele deve estar muito ansioso. Agora, assim, para a defesa do ex-prefeito de Cabedelo, acredito que eles não devem estar tão satisfeitos, não, porque eles pensavam, né? Acredito que todo mundo pensava que o ex-prefeito de Cabedelo seria, né, liberado solto bem antes do que Roberto Santiago. É verdade. Então, assim, a defesa do ex-prefeito, Leto Viana, né, então fica naquele embate agora das defesas, né, do Roberto Santiago e da do Leto, que eram amigos e que acabam, por conta dessa situação política, criando um certo atrito ali entre eles, né? Porque o ato de corrupção que aconteceu lá e que está sendo investigado e que algumas comprovações já aconteceram, como você falou, foram mais de 30 milhões, isso que já foi descoberto, fora o que está por vir aí nas delações. O tempo todo o empresário, né, foi citado durante as audiências de instrução e julgamento. Então, Roberto Santiago acho que foi a pessoa dos réus o mais citado. Isso, eu estava ouvindo, inclusive, um dia desse, o depoimento do Lucas Santino, que era o ex-presidente da Câmara, ele dizendo, eu denunciei, mas ele continua sendo meu amigo, eu só não corroborava mais com essa situação da corrupção. Imagina aí. Que amigo, hein? A gente tem que rir, né? É verdade, de uma situação que dessa. amigo. E a gente sai um pouco, né, do âmbito estadual e vai para o âmbito nacional. Aí Sim. Tem um assunto que tem repercutido bastante em âmbito nacional, inclusive a imprensa nacional vem aí dizendo. Você gostaria de ser chamado de Paraíba? Você gosta quando usa essa expressão, Felipe? Eu, particularmente como paraibano, eu não tenho problema. Entretanto, da maneira como foi citada lá pelo presidente, foi feita de maneira jocosa. Pejorativa totalmente. Então, assim, quem ouviu o áudio, né, percebe claramente que nas palavras dele, ele tentou minimizar, menosprezar a população do Nordeste, nos chamando de Paraíba, porque quem conhece a realidade ali do Rio de Janeiro sabe que essa nomenclatura é utilizada de forma pejorativa, como baiano e São Paulo. Isso, é baiano e Paraíba, né? Sempre assim. Agora, assim, ele tentou remendar e eu acho que ficou ainda pior, né? Exatamente. Ele chegou a dizer que só estava falando dos governadores da Paraíba e do Maranhão. Acho que os governadores desses 2 estados não ficaram tão satisfeitos, né? Também não, e independente, ele foi eleito para ser o presidente do país, não só dos estados em que ele ganhou a eleição, né? E isso pode imputar, inclusive, em um crime de responsabilidade nessa situação aí, porque ele está tratando diferente alguns estados do Brasil e que isso pode gerar um problema econômico para esses estados. Ele esteve hoje em Salvador e eu não sei se você soube, mas eu acredito que você está a par sim. O governador da Bahia não permitiu que a polícia militar estivesse Exatamente. no aeroporto. Então, assim, deu o que falar. Inclusive, ele disse que ama os nordestinos porque tem sangue, né? A filha dele tem sangue de cabra da peste, né? O governador do estado da Bahia, ele se recusou a essa inauguração do aeroporto lá de Vitória da Conquista, porque foi uma jogada política, na verdade. Ele foi muito inteligente em não ir. Muito inteligente. Porque, como ele acabou liberando para o governo federal, tinha muito mais gente pró-governo federal do que pró-governo estadual. Então, provavelmente, ele seria vaiado. Então, foi muito inteligente do ponto de vista político o governador Rui, que é do PT, oposição ferrenha ao Jair Bolsonaro, né,
não ter ido. Então foi também uma jogada política, né, daquele jogo ali que está vendo e amparado ainda pelas palavras do presidente. Felipe, para a gente encerrar, são pouco mais de 6 meses de governo e a gente percebe que são muitos burburinhos. O que acontece com o Jair Bolsonaro, né? O presidente da nossa nação ganhou aí com uma votação expressiva. Cadê a assessoria? É verdade. Eu até estava lendo uns da DW, né, uma agência internacional, que falando sobre o Brexit e tal, o Boris Johnson, que foi eleito lá, e a brincadeira que um jornal francês é o terceiro maluco que chegou à presidência de um país. Seria Bolsonaro, ele fala lá estritamente, Bolsonaro, Trump e Boris Johnson. Então, assim, e o Brasil está parado. os três em atividade, né? Exatamente. E governando grandes nações. Exatamente. Brasil, Estados Unidos e o Reino Unido. Então, são cenas dos próximos capítulos desses 3 homens a gente tá bem? governando. Bem complicado, Rafael. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima semana, né? Semana passada eu fui muito bem representada aqui. Sim. Eu soube que você estava aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Espero com notícias, né, mais agradáveis, digamos assim. Não é isso?